Muito bem, atendendo a orientação aqui da Jovem Pan, da Rede Jovem Pan, nós do programa Pânico ficaremos fora do ar durante esse período. Mas é claro, você continua com a prestação de serviço e com o jornalismo da Rede Jovem Pan. A gente volta a qualquer momento. Muito obrigado e continue ligado. Caro ouvinte da PAN, a gente está aqui com alguém que dispensa maiores apresentações, Olavo de Carvalho, o maior pensador da história da cultura brasileira de todos os tempos. Um grande polemista, um grande homem, uma grande referência para nós todos. Professor, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem aí? Tudo perfeito, querido. Professor, eu vou começar por um assunto na pauta da Onda do Dia. A gente recebeu agora essa notícia de uma pandemia de coronavírus e parece que até o ministro do Bolsonaro está infectado e está uma celeuma mundial muito grande. O escritor Yuval Harari, que o senhor conhece bem, diz que problemas globais como o coronavírus devem ser resolvidos globalmente, que a gente tem que fazer uma cointegração entre autoridades e países. Esse seria um ponto, o coronavírus seria um ponto positivo para o globalismo, professor Olavo? Olha, é claro que é. Qualquer problema que se anuncie de dimensões mundiais, o pessoal já começa a clamar por soluções mundiais, pela articulação dos vários poderes num suprapoder global. Isso é uma coisa tão óbvia, né? E além disso, o raciocínio é falso. Quem diz que por o problema está estendido no mundo inteiro requer uma solução global? Isso aí, obviamente, não existe. Essa é a mesma coisa que diz, olha, se tem, digamos, 80 mil infectados por uma doença, ou nós tratamos de todos eles, ou nós não tratamos de nenhum. É um absurdo, você tem que tratar de um por um, né? Problemas globais existem, soluções globais é uma expressão que não quer dizer nada. Nada. Solução é sempre de coisa concreta, um por um. Perfeito. Professor, a gente vai começar por um perfil pessoal seu. O senhor disse aos 43 anos que o senhor cessou de ser um problema para si mesmo e começou a tratar de questões objetivas. Nesse mesmo momento foi quando o senhor começou a escrever sua obra filosófica. Eu queria saber do senhor, em termos gerais, qual era o problema Olavo de Carvalho e o que se tornou a solução Olavo de Carvalho, e se o senhor não tem mais nenhum tipo de problema pessoal, como o senhor disse que tinha quando cessou aos 43 anos? Não, aos 43 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava fazendo a barba, eu olhei no espelho e, de repente, eu me toquei. Falei, eu já sei tudo a meu respeito. Quer dizer, eu já enchi meu próprio saco, eu não sou mais assunto. Agora eu vou pensar em outra coisa. E, a partir daí, eu comecei a escrever meus livros e acho que comecei a fazer alguma contribuição efetiva. Até lá, tudo que eu fiz era apenas aprendizado ou servicinho profissional. Então, o que é que eu tenho escrito antes dos 43 anos é bom para jogar fora. Professor, o senhor disse que o senhor teve uma vida de merda na juventude e que o senhor poderia muito bem ter sucumbido ao ressentimento. E a gente percebe pelas redes sociais, pelos movimentos identitários de esquerda, que o ressentimento virou uma bandeira, como se fosse uma vingança por exclusão social, para o sujeito ter broxado, ter sido rejeitado. Que lição o senhor passaria para essas pessoas que ficam carcomendo o tempo inteiro o próprio ressentimento como uma forma de vingança a uma vida que é uma merda para todo mundo? Tem que parar de frescura, porra! Porque eu percebi o seguinte, de fato, a minha vida na infância e na juventude foi uma merda indescritível. Eu vejo o Lula, né, chorando, a minha infância de garoto pobre do Nordeste, a minha infância foi muito pior que a dele, eu não estou aqui chorando de coisa nenhuma, estou gratíssimo, estou contente, né? Estou contente que aquela merda acabou, minha vida agora melhorou. Agora o cara chega à presidência da República e ainda está chorando por causa da infância no Nordeste. Eu lembro da governadora do Rio, a Benedita, a mesma coisa, ela já era governadora, e ela disse, não, eu sou uma doméstica, caralho, mulher, você é governadora, acorda, mulher, né? E também eu não sou mais um garoto coitadinho, eu sou um homem realizado, feliz, não tenho nada para reclamar de ninguém. Agora, é claro que tem um monte de gente tentando me destruir. Toda semana eles escrevem um monte de coisa e dizem, é o fim do Olavo de Carvalho. 3 meses depois já mudaram de assunto e o Olavo de Carvalho continua aí, né? Livre, leve e solto. Ou seja, você vê mais uma massa de má intenção do que uma coisa efetiva. Mas, ainda nesse tema, professor, o senhor não acha que esse vitimismo... Da onde surgiu esse vitimismo? Nasceu de uma coisa realmente de marxismo cultural, de esquerda identitária? Porque o que a gente percebe é o seguinte, o sujeito se coloca no lugar de vítima para fuder, para esmagar o outro, sem sofrer represália,
porque o sujeito é a vítima preferencial. Eu sou negro, eu sou mulher, eu sou trans, eu sou qualquer coisa. A gente até viu recentemente, numa matéria da Rede Globo, uma transexual ser alçada ao posto de vítima preferencial quando ela era uma estupradora e assassina de crianças, mas porque era trans, era abandonada, segundo uma matéria que foi totalmente deturpada por falta de informação ou leniência. Da onde nasce estruturalmente esse vitimismo social de que a gente sofre hoje? Olha, agora que apareceu a história inteira do cidadão, quando ele tinha 12 anos, ele já estuprou um garoto de 3. Daí a família do garoto queria matá-lo e ele fugiu. Ele já está fazendo coisa desde essa época, o cara é um monstro, né? E dizer, não, é transexual. Peraí, estupro, que eu saiba, não é um crime típico de transexual. Ao contrário, o transexual tende mais a sofrer estupro. Então ficar tratando e dizer, não, ele foi abandonado pela família por ser transexual. O quê? Quer dizer, o pior que ele fez na vida foi ser transexual. Que loucura é essa? Né? O fato de ser transexual não tem nada a ver com a história. O cara é um filho da puta, é um monstro. Né? Tem que ser trancafiado lá e nunca mais ninguém falar com ele. Agora, ninguém está com dó da mãe, que há 10 anos não vê o filho, né? Essa que se foda, tem que ter dó, é do coitadinho lá. Mas isso é a cabeça do Drauzio Balela, é assim mesmo. Eu não acredito numa palavra que esse sujeito diz. Eu não daria o meu cachorro para ele tratar, pô. Mas essa mudança, professor, de estrutural, de um marxismo de oprimidos, de proletariado e burguesia, isso começou a mudar quando? Que se colocou como novos oprimidos, os negros, as mulheres, os gays. De que maneira começou a fazer essa mudança estrutural desses novos oprimidos preferenciais? A história é muito comprida, até eu já escrevi metade de um livro a respeito. O livro chama-se A Marcha dos Abismos, que é a transformação profunda da esquerda a partir dos anos 60. Na verdade, todas as ideias que apareceram nos anos 60 vinham sendo discutidas desde o começo do século XX. Isso é importante. Os anos 60 não foram uma novidade, apenas novidade foi a publicação daquilo. Mas todas as ideias que começaram a circular nessa época já circulavam em círculos de intelectuais desde o início do século. Algumas dessas ideias, entre as mais importantes e influentes, se resume na ideia de trocar a revolução proletária pela revolução dos oprimidos em geral. O proletário é oprimido economicamente. Eles passaram a lidar, vamos dizer, com uma ideia mais geral de opressão que se refere a toda e qualquer incomodidade que alguém sinta por qualquer motivo, e todas as incomodidades começam a ter um culpado. E o culpado é o sistema de opressão. Ou seja, não se trata mais da relação econômica, mas daquilo que o Michel Foucault dava como relações de poder. Em todo lugar existe uma relação de poder e alguém está fudendo com a vida de alguém. Tá certo? E isso é a ideia geral de oprimidos. Ora, quando lançaram isso, a Revolução Proletária acabou. E aparece a revolta geral dos oprimidos. Ora, essa revolta geral dos oprimidos só é possível no regime capitalista. No regime socialista, não. Ou seja, o pessoal frankfurtiano fudeu com a Revolução Proletária. Não é isso? E criaram essa pseudo-revolta que só fortalece o capitalismo internacional. Quem financia esses movimentos todos? Né? Feminista, gaysista, negrista, tudo Fundação Rockefeller, Jorge Soros, é o grande capital internacional. Ou seja, os grandes capitalistas perceberam que havia nessa ideia da dialética negativa da escola de Frankfurt uma coisa enormemente vantajosa para eles. Eles começaram a financiar a coisa porque era bom para eles. Ou seja, quando que por esse meio dessas revoltas dos oprimidos em geral vai se realizar o socialismo? Nunca! Vai se fortalecer cada vez mais o capitalismo monopolista, que é o objetivo de todos eles. Então, a esquerda hoje trabalha para o capitalismo monopolista internacional. Eu já disse isso no meu livro Jardim das Aflições, que é de 1995. Já tinha dito antes também no meu livro A Nova Era da Revolução Cultural, que é de 1993. E daí aparece essa besta quadrada, esse analfabeto desse João César de Castro Rocha, que, eu sou formado em Stanford, estudei na puta que eu pariu, e dizer, não, toda a guerra cultural bolsonarista é baseada no livro Orville, que descreve a tomada do poder para a implantação da ditadura do proletariado. Mas é uma besta mesmo, meu Deus do céu. É impressionante como é que o gente tem a cara de pau de não ler nada, não saber porra nenhuma. Veja, esse Orville circulava como coisa mimeografada desde os anos 80. E eu li aquilo, achei um besterol, nunca falei daquilo, e estou explicando a coisa de outra maneira, completamente diferente, porque eu estudei um pouco o negócio da escola em Frankfurt, eu tenho uma visão correta disso aí, né? E expliquei, falei, olha, a Revolução Proletária já acabou há muito tempo. O que está havendo agora, quer dizer, é a revolução dos
oprimidos, quer dizer, dos incomodados. Quer dizer, a mulher está insatisfeita com o marido, a culpa é da sociedade opressora, né? O sujeito não gosta do sexo em que ele nasceu nesse sexo aqui, mas queria nascer no outro, a culpa é de alguém. Tudo tem culpado, nada mais acontece por acaso ou por meios naturais. Tudo tem um culpado e nós temos que ficar sempre revoltados contra o culpado. Quando que se pode fazer uma revolução socialista com base nisso? Nunca. Só se pode transformar o capitalismo num inferno, onde o capitalismo, assim, tudo é ruim para todo mundo, exceto para quem? Para os capitalistas que estão promovendo esta coisa. Ou você acha que esse pessoal de Fundação Ford, Fundação Rockefeller, é tudo idiota, é? Será que eles estão financiando essa coisa só para levar desvantagem? Ora, precisa ser muito trouxa. Então a história da Revolução Proletária já acabou. Aí tá vendo o João Sérgio Castro Rocha? Você não entende bosta nenhuma disso, vai para casa, rapaz. Né? Quer dizer, ele diz, inclusive, que as minhas ideias são todas baseadas no Orville. Ah, vai pô, puta que pariu. Isso é o contrário do que eu estou dizendo. Eu não estou falando de revolução proletária coisa nenhuma. Inclusive, eu sou contra o uso dessa expressão da ditadura do proletariado. Ninguém jamais quis implantar a ditadura do proletariado no Brasil. O que eles quiserem implantar, a esquerda nacional sempre teve uma política fascista, baseada nas ideias do Mihail Manilescu, economista romeno, que era a ideia do nacionalismo protecionista. Você vê, o fascismo começa no começo do século com a ideia de que o agente da Revolução Mundial não pode ser uma classe social, tem que ser uma nação. Então o fascismo troca a ideia da luta do proletário contra o burguês para a luta da nação proletária contra a nação burguesa. Ora, quem adotou isso? O movimento comunista inteiro adotou isso a partir de 1945. E essa é a política do nosso Partido Comunista, que era aliado do Getúlio Vargas, está sempre ligado com essa conversa anti-imperialista, essa coisa toda. E é assim até hoje. Mas, professor, a esquerda hoje, conceitualmente, é a tradução de um tipo de neocomunismo disfarçado pura e simplesmente? Ou ela é algo mais? O senhor admite a existência de uma esquerda ou é algo que tem que ser destruído? Mas, gente como Lula é comunista? Pode ser considerado como comunista? Olha, depende do sentido que você dá à palavra comunista. Cretinos como esse Marco Antônio Rio e esse outro Bocó aqui, acham assim, comunista é quem quer a estatização dos meios de produção. Se for nesse sentido, nem Stalin é comunista. Porque está mais que provado que a estatização total dos meios de produção é impossível. Todo mundo já desistiu disso há muito tempo. Tá certo? Então, comunista, para mim, é aquele cara que participa do aparato comunista, que colabora com ele de algum modo. As ideias dele não interessam. Ideias só interessam quando se trata do intelectual. Agora pega um Lula, as ideias do Lula interessam? Não, interessa a articulação dele no esquema de poder comunista. Então, nesse sentido, ele é comunista. Doutrinalmente, você acha que ele tem alguma doutrina na cabeça? Não tem nenhuma. Tá certo? Mas quem não tem prática de estudo dessa coisa, confunde e acha que comunismo é uma ideologia. Comunismo não é uma ideologia, comunismo é uma organização, macro-organização. Na verdade, a maior organização política que já existiu no mundo. E a única que existe de maneira ininterrupta há mais de um século e meio. Então, essa macro-organização, ela tem 1000 ideologias no meio. O discurso ideológico comunista já mudou tanto, você tem ideia. Marx dizia que a posição social do sujeito determina a ideologia dele. Passados 170 anos, o grande teórico atual do movimento comunista, Ernesto Laclau, diz o seguinte: a propaganda comunista cria a classe que ela dirá representar. Isso é exatamente o oposto. Você está entendendo? Quer dizer, uma ideologia, um movimento que muda de ideologia 180 graus, que vira ao contrário do que era no começo, é claro que não pode ser caracterizada pela sua identidade ideológica, mas é pela sua identidade organizacional. Tanto o cara que tem uma dessas ideias como que tem a ideia contrária, estão ambos colaborando para a mesma finalidade, que é o quê? A expansão do poder mundial. No começo eles dizem que é contra o capitalismo, agora está aliado ao megacapitalismo, está aliado ao capitalismo monopolista, mas a luta é a mesma. Eles querem o poder mundial de qualquer jeito, porra. Perfeito. Então, o que os caracteriza é a luta pelo poder mundial e não a ideologia. Perfeito. Professor, o senhor, falando ainda nesse assunto, praticamente sozinho, percebeu uma hegemonia de um pensamento único, de esquerda, progressista, de ver o mundo, não só no Brasil, como no mundo. E o que aconteceu para ter chegado a esse tipo de homogeneização do pensamento nacional a ponto de todos os jornalistas, todos os políticos, quase todas as instituições serem
praticamente unicamente de esquerda, nas universidades, na mídia, na classe artística. O que levou a esse estado de coisas, professor? Você veja, a partir do golpe militar de 64, os militares começaram a combater os comunistas no campo militar, que é o deles. Você combater as guerrilhas. E nem perceberam o que estava acontecendo na esfera cultural. Até o governo cedeu espaço nas universidades para eles, a famosa teoria da panela de pressão. Né? Não pode tampar todos os buracos, tem que deixar um buraquinho para escapar a pressão. E o buraquinho foi as universidades e a mídia. Os comunistas tomaram integralmente as universidades e a mídia. O governo militar, inteligente como ele só, decretou que os jornalistas tinham que todos ser sindicalizados. Quem fez campanha de sindicalização? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Olha, eu estava lá, eu colaborei, eu sindicalizei um monte de gente, sindicalizava o negro, já fazia a ficha ideológica dele. Teve gente que eu meti, não só na sindicalização, mas no movimento comunista, e que depois morreu na guerrilha. Meu caríssimo amigo Sérgio Sister, eu botei ele nessa porra e ele morreu na guerrilha, porra. Eu sou culpado disso. Então, eu estou até hoje tentando limpar a cagada que eu fiz nos anos 60. Porque eu tenho vergonha na minha cara, tá entendendo? Eu não sou santo, eu conheço meus pecados e estou tentando limpar um pouquinho enquanto dá tempo. Agora, esses caras não. Eles fazem isso e ainda ficam chorando, choramingando, como se eles fossem apenas vítimas da maldade alheia. Está lá o Lula, né? Quando eu era feliz, né, jovem, eu era feliz, eu estava lá enrabando as cabritas, depois acabou, não me deixam mais comer cabritas, aí está chorando, né? Que coisa mais grotesca, né? Professor, o senhor acertou, de várias previsões que o senhor acertou, que o primeiro candidato à presidência que se dissesse de direita e conservador levaria a eleição. Pois bem, em que medida o senhor se sente responsável pela eleição do Bolsonaro? Em que medida o senhor está satisfeito com esse governo? Não, responsável não. Eu tentei ajudar no que podia, acho que ajudei um pouquinho. Né? O próprio presidente reconheceu que alguma ajuda eu dei. Por que eu disse isso? Porque durante meio século, toda ideia de direita foi excluída da mídia, das universidades, do debate público. Por exemplo, me cite uma tese universitária anticomunista aprovada, já não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira, desde os anos 60 até agora, não tem nenhuma. Foi tudo proibido. Eles fecharam, tamparam a boca do adversário 100%. Poucos jornalistas conservadores que ainda havia no jornalismo brasileiro foram todos sendo excluídos, um por um. Gustavo Corsão, Meira Pena, né, o Lenildo Tabosa Pessoa, um por um foram sendo cortados. No fim ficou só o pessoal da esquerda. Às vezes eles deixavam um da direita para dar impressão de democrata. Eles usaram a mim como isso. Quando o Roberto Campos estava ficando velhinho, estava doente, eles falaram, não, nós temos que botar um direitista. Isso foi confessado pelo Luiz Garcia, que era o diretor de redação do Globo, porque havia mais de 100 articulistas de esquerda. Tem que ter um de direita para não dar na vista. E me chamaram, eu como estava precisando de dinheiro, aceitei aquela merda. Então, eles dominaram tudo, criaram a ditadura, o controle social absoluto. E agora, eles estão reclamando, fazendo que a vítima disso são eles. O Bolsonaro quer tapar todas as vozes discordantes. Vocês já taparam durante meio século, seus filhos da puta. Professor, muita gente, sobretudo esses liberais limpinhos, louvam aquilo que chama de governo técnico do presidente Bolsonaro, o Guedes, o Tarcísio, o Moro, e tem ojeriza, pavor, tanto da figura do Bolsonaro e da chamada ala ideológica que dizem ser atribuída ao senhor. O senhor assume essa ala ideológica, capitanear essa ala ideológica, e por que essa ojeriza dessa ala ideológica por essas pessoas? Isso aí é tudo. Metade desonestidade, metade analfabetismo. Porque é óbvio que esse isentismo tecnológico, ele inicia uma ideologia. Aliás, é a ideologia positivista, meu Deus do céu. Isso é conhecido desde o século XIX. Né? Quer dizer, Augusto Comte queria banir a discussão política e criar um governo tecnocrático, só põe técnicos. Mas isso é uma ideologia, é a ideologia da classe tecnológica, é o óbvio. Ora, o governo militar foi assim, era um governo tecnocrático, não tinha debate político. Chamava os técnicos e os milicos junto com os técnicos resolviam tudo. Isto é claro que é uma ideologia, era a ideologia deles, era o governo deles. E agora querem fazer a mesma coisa. Claro que isso não vai funcionar, isso é toda essa discussão é falsa, todo esse pessoal é ideológico.
Veja, política sem ideologia, meu filho, é jogo de futebol sem bola, pô. Perfeito. Não existe isso. Pela primeira vez, Olavo, existe a possibilidade de estar, nesse fim de semana, inclusive, uma manifestação legítima, orgânica, popular, contra aquilo que a gente chama de maus congressistas, contra uma tradição de um Congresso que chantageia o governo executivo durante décadas, contra o mensalão, eu lembro aqui do loteamento de cargos. Isso tudo cessou nesse governo Bolsonaro. E aí, quando o Bolsonaro convoca ou endossa uma manifestação pública popular contra esse tipo de chantagem que o Congresso, pela primeira vez, está sendo acuado de alguma forma e pressionado pelo povo, que é uma coisa legítima, essas pessoas dessas instituições dizem que o Bolsonaro está tramando um golpe. O senhor não acha que é um amadurecimento, pela primeira vez o brasileiro, que sempre votou pessimamente mal para o Congresso, perceber que o Congresso também é uma parte do governo e que o governo tem legitimamente a chance, a possibilidade de atacar maus congressistas? Porque o senhor acha que isso é má vontade de uma mídia ou de pessoas ligadas às instituições, ou é mau caratismo mesmo? É as duas coisas. Agora, você veja, a classe política brasileira, ela acha que instituições democráticas é o governo delas. Elas mandam no país, elas não têm satisfação a dar para ninguém. O eleitor só tem uma função, votar no cara. Vota e depois ficar quieto. Não me enche mais o saco, deixa eu fazer o que eu quiser. Né? Então, eu vou lá, eu desenho verbas para mim mesmo. Né? A corrupção do Congresso é arquiconhecida desde os anos 70, tá certo? Metade de quem está lá é tudo ladrão, nós conhecemos. Né? Agora, eles não aceitam a pressão popular. Por quê? Você veja, o Brasil é um país de maioria conservadora. Isso foi demonstrado, pesquisa atrás de pesquisa. A própria Folha fez um monte de pesquisa. Então, era 60% a 70% da opinião brasileira conservadora. Mas como é que num país maciçamente conservador, você não tem um partido conservador, você não tem um jornal conservador, você não tem um canal de TV conservador, você não tem uma universidade conservadora? Porra! A opinião conservadora foi totalmente banida durante 50 anos. E o primeiro que ousou representá-la foi o Bolsonaro. E aí se cumpriu a profecia que eu tinha feito. O primeiro que ousar falar a linguagem conservadora estará falando a linguagem do povo e vencerá qualquer eleição nesse país. Ele venceu. Foi o primeiro que teve coragem, porque antigamente só tinha. Veja, o próprio Lula disse, nós que criamos, eu e o Zé Serra criamos um novo estilo de fazer política. Era assim, PT e PSDB. Né? Era petista e tucano, comunista e tucano, que é mais ou menos a mesma bosta, tá entendendo? E ficou isso aí durante 50 anos. Um dia o povo se encheu o saco e quando apareceu alguém falando a linguagem dele, todo mundo votou nele. Só que esse pessoal não está preparado para isso. Sabe por quê? A mídia brasileira, soma a tiragem de todos os jornais e grandes revistas brasileiras, você não alcança 1% da população. Isso significa que a mídia só fala para a própria elite. É a voz da elite falando na orelha da elite. E eles se convencem de todas as suas próprias besteiras, se hipnotizam. E ignoram o povo completamente. De repente o povo começou a falar, eles estão aterrorizados. Perfeito. Professor Olavo, o senhor sempre disse, falando da mídia, né, que ela é em larga medida ocupada por partidários e gente de esquerda. Isso impede, de fato, a busca plural de uma manifestação da verdade. Quando você tem conservadores ou gente de esquerda dentro de um jornal, você pode até perceber um tipo de jogo dialético na busca dessa verdade. Primeiro, o senhor admite pessoas de esquerda dentro da mídia e dentro da cultura, dentro das classes artísticas, ou você acha que tem que ser extinta? Segunda pergunta, há possibilidade de reforma dessa mídia brasileira ou ela tem que ser atacada de maneira ostensiva? Olha, eu não sei a solução do problema, mas tal como eu descrevo, eu já escrevi 1000 vezes que o normal em qualquer país é você ter uma esquerda e uma direita, aí você tem um confronto. Isso é normal no mundo inteiro, porra. Mas no Brasil é proibido. No Brasil não pode. No Brasil um direitista abriu a boca, ele já denunciou. Não, ele está querendo calar as vozes opostas. Um sujeito reclamando, né, ele já vira o ditador, o opressor. Agora, eles quando oprimem todo mundo, quando tapa a boca todo mundo, aí isso é a democracia. Esse pessoal é de uma mendacidade, uma falsidade absolutamente nojenta e criminosa. São todos mentalidades criminosas. Todos esses. Professor, o senhor é acusado muitas vezes de irascível, debochado, vulgar em suas redes sociais. O senhor mesmo já disse que é fundamental e importante na sua obra são os seus livros.
dos quais eu tenho verdadeira admiração. Mas o senhor acha que o senhor não pode fazer essa dissociação entre a sua persona virtual e a sua obra filosófica, a grandiosidade que ela tem? O senhor não acha que cria exatamente a possibilidade de ficar para a história a figura debochada e eventualmente vulgar e incisiva que o senhor tem? E queria perguntar uma segunda coisa. O senhor faz isso de propósito para se comunicar de maneira mais popular com a população? Olha, é o seguinte, eu vivi os anos 60, o tempo do Woodstock, quando começou a liberação sexual, essa porra toda. É incrível que, decorridos quase 70 anos, né, os próceres, os líderes da revolução sexual, ficam chocadinhos quando ouvem a palavra cu. Quer dizer, eles podem, assim, eles lá no carnaval estão todos lá passando a mão na bunda uns dos outros, comendo uns aos outros no público, mas se fala cu, eles, ai que horror, ai linguagem de baixo calão. Pô, tudo isso aí é hipocrisia, isso é falso, eu vou levar a sério essa gente, que vamos toda merda, pô. Em relação exatamente a esse tipo de vulgaridade, entre aspas, que atacam tanto o senhor, isso é atacado sobretudo no presidente Bolsonaro, que se referiu ao eventual furo de uma jornalista ou a persona bastante popularesca. E aí dizem que ele está atacando todas as mulheres, toda a imprensa. Mais uma vez, isso é uma distorção intencional ou é disfunção cognitiva, vulgo burrice mesmo, ou é chatice do politicamente correto? É claro, em primeiro lugar, eu respondo pelas minhas piadas, não pela do presidente. Né? As minhas piadas, se ele disser que é vulgar, ele mostra que ele não sabe ler. Porque eu uso todos esses termos, mas os uso de maneira literariamente engenhosa, que eles não sabem fazer e eles não entendem. Você é um poeta, você sabe escrever, você sabe que eu estou dizendo a verdade. Perfeito. Não há vulgaridade no meu modo de usar as coisas. Ao contrário, há um engenho artístico do que muito me orgulha. Quando eu invento esses apelidos, essa coisa, eu sou um tremendo inventor de apelidos, né? Isso é uma arte, né? E o meu uso dos palavrões também é a arte que já aprendi desde Joaquim Maria Manuel Barbosa do Bocar, né? Perfeito. Mas em relação ao Bolsonaro, o Olavo, eu queria insistir. Quando ele ataca a figura de uma jornalista que, eventualmente, fez uma matéria de alguma forma deturpada sobre o Bolsonaro, que está lá no próprio desmentido da Folha de São Paulo, que foram várias as campanhas, vários os políticos que lançaram disparos de WhatsApp com fake news. Não somente o Bolsonaro, ou todos eles, enfim. E aí ele ataca de maneira que é considerada grosseira, o furo da mulher, faz um trocadilho, e aí a imprensa redargue dizendo que ele está fazendo um ataque a todo o jornalismo brasileiro, quando o jornalismo brasileiro, na figura da Patrícia, errou fundamentalmente. A que o senhor atribui isso? A uma má intenção ou uma burrice, como o senhor já disse? O jornalismo brasileiro está todo do lado da Patrícia, porque eles vivem disso. Você vê, eu mesmo, quantas páginas já se escreveram de mentiras grossas, mentiras criminosas contra mim? Mais de 100 mil. Isso circula no Brasil e circula no exterior. Circula em 15 línguas. Né? Eu não tenho a menor condição de defesa contra isso. E o pessoal que faz isso, que é um negócio, um empreendimento bilionário, monstruoso, se faz de coitadinho. Se eu mando um desses tomar no cu, a violência é minha. O que é isso, porra? Isso é total inversão da realidade. A quem estão querendo enganar? No começo enganava, agora não engana mais ninguém. Por exemplo, há 30 anos estão anunciando o fim do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho está cada vez vendendo mais livro, cada vez faz mais sucesso. Todos achavam que ia acabar comigo em 2 peidos, tá entendendo? Estão lá cheirando peido até hoje. Professor, a gente vive num clima, mais uma vez, muito polarizado, de muita raiva, ressentimento, ódio, intolerância, e muitos acusam o senhor de alguma forma, disseminar isso nos seus comentários beligerantes. O senhor disse, respondendo a isso, uma vez na entrevista do meu querido amigo Pedro Bial, que não há ódio suficiente contra comunistas. Mas note bem, alguns intelectuais brasileiros, aliás, a maioria deles, nem sabem a origem do seu pensamento, nem se reconhecem, talvez nem se saibam comunistas ou criptocomunistas ou globalistas. Não seria talvez mais prudente educá-lo de maneira um pouquinho mais cordial? Ou o senhor acha que tem que manter essa postura incisiva e atacar a burrice alheia sempre? Ora, os que querem ser educados polidamente, se inscrevem no meu curso. E estão contentes com o curso. Ou leem os meus livros. Agora, se o cara quer inventar historinha contra mim na mídia, recebe a resposta que merece. Eu não vou responder educadamente a pessoas que divulgam coisa assim que o Olavo fez uma ameaça à mão armada para os próprios filhos.
Eu não posso responder educadamente uma coisa dessa, tem que mandar tomar no cu. É a coisa mais educada que eu posso responder, é isso. Esse pessoal inventa coisas contra mim que é um absurdo. Não está aguentando agora esse idiota desse cara dizendo que tudo que eu fiz é baseado no Orville? Né? Quer dizer, como se eu fosse um membro do aparato militar brasileiro que está, né, lutando contra a ditadura do proletariado. O que é isso, pô? Como é que eu vou responder educadamente a um cara que vem com essa presunção de universitário para dizer essa coisa quando o cara não sabe fazer uma pesquisinha de ginásio? Como o Orville, veja, o meu livro de 1993, A Nova Era da Revolução Cultural, vendeu a sua primeira edição no primeiro dia. E depois teve outras edições. Fez um sucesso engraçado. Eu fiz conferências sobre aquilo em tudo até a instituição militar brasileira. E como é que o negócio foi baseado no Orville? Porra, que ninguém leu, caralho. Quer dizer, ele não sabe fazer a pesquisa. Veja, o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho escreveu 2 livros importantes sobre a Revolução Gramsciana. Ele não cita, ele fica falando do Orville. Quer dizer, ele não pesquisou nada, ele não sabe nem as obras das quais ele está falando. Isso aí, num ginásio, o cara deveria ser reprovado, não sabe fazer pesquisa. E tá aí, eu sou professor, não sei do que, sou formado em Stanford. O Brasil é só isso, é só vigarice. A vida intelectual na Universidade Brasileira é só vigarice. Você não vê, por exemplo, um cara debater seriamente os meus livros. Ele pega assim uma frasezinha que eu soltei lá no Facebook, uma piadinha do Facebook, né? Ou às vezes uma noticinha que eu reproduzi de algum lugar, e vai discutir isso. Os caras estão discutindo o negócio da Pepsi Cola até hoje. Eu li no jornal que a Pepsi Cola estava usando lá feto para fazer adoçante. Botei isso, nossa senhora, estão discutindo até hoje, só que foi comprovado o que eu disse, né? Estava usando mesmo. Não no adoçante, mas na pesquisa do adoçante, matava os fetos para fazer adoçante, né? Para testar adoçante. Então, apesar de ter sido comprovado, os caras até hoje falam, o Olavo é a obra da Pepsi. É o supremo argumento no Brasil. Quer dizer, é só sacanagem, só vigarice, porra. Agora, eu afirmo a você, as universidades brasileiras, na sua totalidade, não formaram intelectuais capazes no número e na qualidade que eu formei. Você pega esse pessoal, por exemplo, do Instituto Borborema, ou pega você mesmo, né? Quantos desses a Universidade Brasileira formou com todo o dinheiro que rouba da população brasileira? Rouba ou em mensalidades ou em impostos. Eu afirmo, a Universidade Brasileira é uma instituição criminosa que destruiu a nossa educação, só forma analfabetos funcionais e cria, no ensino secundário, cria os alunos que tiram todo ano os últimos lugares nos testes internacionais. Isso é organização criminosa. Não tem mais que ter paciência com essa gente. Eu vou discutir democraticamente com o ladrão. A mão armada quer me assaltar e eu vou debater o que é diferença da nossa interpretação do Código Penal. Que é isso? Professor, o senhor falou dos seus alunos, da formação de uma alta cultura vindoura, baseada num ideário filosófico maior. O senhor está orgulhoso dos seus alunos que compõem o governo Bolsonaro? O senhor está orgulhoso, por exemplo, do Abraham Weintraub? Acha que ele está fazendo um bom trabalho? Olha, eu não sei há quanto tempo o Abraham Weintraub é meu aluno. Eu sei que ele se inscreveu no curso, mas foi recentemente. Eu não me considero responsável pelas ideias dele. As ideias dele são mérito dele, tá certo? E eu, de fato, não tenho condição de avaliar o trabalho dele, porque para isso eu precisaria conhecer a estrutura profunda do Ministério da Educação, coisa que eu não conheço. Tá certo? Então, falar para mim, qual é a solução para a educação no Brasil? Eu sei a solução para a educação dos meus alunos. Eu nunca ofereço macro soluções para macro problemas. Eu só ofereço solução para coisa que eu estou lidando pessoalmente e que eu sei fazer. Aliás, isso falta no Brasil. No Brasil, todo mundo tem solução para todos os macro problemas, né? Só eu não tenho, né? Eu estou educando os meus alunos e estou fazendo isso muito bem. Quer saber? Maravilhosamente bem. Os meus resultados são brilhantes. A Universidade Brasileira inteirinha não consegue fazer. A Universidade Brasileira produz cara que nem esse aqui. João César de Castro Rocha. Falante, bocó, metido a falar do que não sabe. É só isso que sai da Universidade Brasileira. Mas, professor, a que se deve esse desastre, esse fracasso, esse baixo nível da educação brasileira, desde o advento do nosso querido Paulo Freire como instituição pessoal máxima? É o socioconstrutivismo? É o esquerdismo? É o marxismo cultural? A que se deve o debacle, o desastre que é a educação brasileira que chega aqui até hoje, até esse momento? O Paulo Freire não conseguiu alfabetizar nem a mulher dele. Nem a mulher dele. Você viu que ela escreve, está tudo cheio de erro de gramática, não sabe escrever. Então, assim, o chinês, o primeiro, o homem corrige a si mesmo, depois corrige sua família, depois corrige a rua onde ele mora, depois o bairro, depois a cidade, até chegar no mundo. Mas no Brasil não, já começa pelo mundo.
cara não corrigiu nem a própria mulher, não educou nem o próprio cachorro e já quer resolver o problema do mundo. Então é isso, Paulo Freire é uma bolha de sabão, meu filho. O nome é vazio. Eu mesmo publiquei uma série de depoimentos de ex-colaboradores dele, todo mundo deles ficaram charlatão. Isso é vigarice, isso é só manipulação, não tem educação nenhuma nesse negócio. Você me mostre um sujeito educado pelo Paulo Freire que chegou a ser alguma coisa na vida intelectual. Não tem nenhum. Agora, pega o Olavo, pega os caras que o Olavo educou e vê o que eles estão fazendo. Vai ver o trabalho do Instituto Borborema, vai ver o seu trabalho, né? Vai ver o livro do Ronald Robson, vai ver tudo que são dezenas e dezenas de alunos que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu estou muito orgulhoso do meu trabalho e estou muito orgulhoso dos meus alunos. E tenho vergonha da Universidade Brasileira. Veja, a opinião da universidade eu não quero saber. USP, enfia sua opinião no cu. O que é que vocês falam? É besteira, porra. Vocês não... Até lá o livro do Paulo Arantes, que confessa que a Faculdade de Filosofia da USP, em 70 anos, não produziu nenhum filósofo. Produziu o quê, então? Produziu historiadores da filosofia. Aqui, historiador da filosofia, para mim é o Giovanni Reale, é o Edward Zeller, é desse tipo. Você não produziu nada, porra. Professor, um tema. Regina Duarte, já que a gente está falando sobre cultura e educação, eu creio que Secretaria de Cultura não produz porra nenhuma. A única coisa que ela faz é fomentar a arte invisível que está dentro do país. A gente sabe que durante muito tempo, durante muitos anos, o que se arroga ser classe artística falava por todos os artistas brasileiros e era uma meia dúzia circunscritas lá, o apartamentinho do Leblon, do Caetano Veloso. O senhor acha que a Regina Duarte tem a possibilidade de falar e dar voz a outros artistas para além dessa classe artística? E outra pergunta, o senhor não acha que a arte e a cultura podem justamente romper os grilhões de uma prisão ideológica? Ou o senhor acredita que nessa guerra cultural que a gente vive existe uma arte de esquerda e uma arte de direita? Não, a arte de direita foi proibida. Não é possível você fazer nada que desagrade os donos do pedaço. E não é bem que eles são esquerdistas. Porque o que eles são de esquerda não é nem isso, é apenas besteira. Porque esse negócio de um ficar enfiando o dedo no cu do outro, você acha que isso é esquerdismo? Porra! Você pega lá, peça os macaquinhos, né? Porra, isso aí é esquerdismo? Que caralho de esquerdismo é esse? Isso aí, você está trabalhando para o grande capital internacional. Por quê? A ideia é o seguinte, você vai demolir todas as instituições e valores culturais, morais, religiosos, jurídicos, etc. Sobra o quê para dirigir a sociedade? A economia. Então a economia se torna a única força dominante. E isso é bom para quê? Para quem tem a economia na mão, porra. Então hoje você pega um cara como esse Elon Musk, ou esse cara qualquer mega empresário, o que ele fala é lei. O cara é um profeta de Deus, porra. É isso que manda na sociedade hoje. As mega empresas criam a moral, criam os costumes, criam o certo e errado, criam as regras de linguagem. Elas impõem tudo isso pelo poder do dinheiro. E não há mais como reagir. Por quê? Porque todas as instituições que não eram de origem econômica, a igreja, a escola, o ensino, a arte, foram tudo destruído e posta a serviço disso. E quem fez isso? A porra da esquerda. A esquerda é a força-tarefa, tá certo? Do capitalismo monopolista internacional. É isso que ela é. Trabalha para isso. Quem deu os instrumentos para isso? A porra da escola de Frankfurt. Agora, vem esse idiota desse João César dizer que não é tudo... a guerra cultural bolsonarista é contra a ditadura proletária. A ditadura proletária é do seu cu, rapaz. Porra, para de falar besteira. Não tem ditadura proletária nenhum, tem ditadura do mega capitalismo internacional. Né? Por que você acha? Veja, o Lula, na mesma semana, ele foi homenageado no Fórum Econômico de Davos pela sua adesão ao capitalismo e no Fórum Social Mundial pela sua fidelidade ao comunismo. Na mesma semana. O que você acha disso? Os caras entendem que é a mesma coisa, porra. Quer dizer, o esquema comunista hoje está a nosso serviço. Nos anos 60 eles inventaram aquele negócio, o sexo anal derruba o capital. Todo mundo começou a dar o rabo para derrubar o capital. Né? Estourou tudo quanto é cu no universo e o capital ficou cada vez mais forte. Porra! E os caras ainda não perceberam. Falaram, esse negócio de dar o cu não resolve nada. Ainda não perceberam. Porra! Professor, Regina Duarte, o senhor acha que ela tem um papel a fazer aí? Parece que o senhor tem feito críticas bastante acerbas a ela. O senhor acha que ela pode alargar esse conceito de classe artística e dar visibilidade a quem não tem? Como é que o senhor avalia essa nesse princípio de gestão? O senhor não acha muito prematuro criticá-la de maneira tão agressiva já?
Não, eu que estou criticando ela, que chegou lá dizendo, não, nós temos que tirar essa ala ideológica. A ala ideológica bolsonarista, a mulher tá gagá, pô. Não, facção, tem que tirar a facção. Facção é a puta que pariu, mulher. Para com isso, que besteira. Ela veio procurar diálogo comigo. Veja, eu a recomendei. Eu vou confessar a verdade. O presidente me deu a honra de me perguntar o que eu achava dela. Eu disse, não, eu acho que ela é uma boa pessoa, etc. Mas eu recomendei a desgraçada. E ela estava dizendo que eu estou tentando tirar o cargo dela. Não, filha da puta, eu ajudei a dar o cargo para você. Só que você não sabe nada, você é que nem esse João César. Não sabe de bosta nenhuma e sai falando do que não sabe. Perfeito. Professor, como é que anda a sua saúde, professor? O senhor teve uns piripaques ultimamente. O senhor parou de fumar? O senhor está comendo direito? Olha, em primeiro lugar, o pessoal, não, ele teve um problema no pulmão, tá vendo? Foi o cigarro, blá, blá, blá. Porra, eu nasci com esse problema pra caralho. Eu nasci com um tumor atrás da traqueia. Eu tenho 20 anos antes de eu começar a fumar, já tinha essa bosta. E esse tumor ficou lá quietinho durante esse tempo todo, só que ficou raspando. Um dia ele quebrou a traqueia. Daí eu tive que ir para o hospital. Eles me abriram um puta de um buraco nas costas, puxaram o pulmão para fora, tiraram o tumor, costuraram a traqueia, deram um jeito. Bom, depois disso eu tive várias consequências, porque eu fiquei 30 dias no hospital, com as costas abertas, rapaz. Você sabe o que é? Brincadeira isso? Então teve consequências. Algumas dessas deram problemas depois, mas agora eu estou bom. Isso não tem bosta nenhuma a ver com cigarro. Agora, depois que o médico me instalou um stent, que é aquela molinha, daí ele falou, pô, agora tu tem que parar de fumar pelo seguinte, porque a fumaça cria uma espécie de cola em volta dessa molinha, e aí você morre. Falei, tá bom, então nós para. Isso para mim não é problema nenhum, fumar. Sempre de fumar é frescura, pô. A gente fuma não é porque precisa. É história de síndrome de abstinência, é tudo viadagem, né? Não existe nada disso, é frescura. Então, pô, não pode fumar, a gente não fuma, qual é o problema? Professor, o senhor fez uma série de comentários sobre a questão da terra plana. Muitos o acusam de terraplanista. Eu percebi que o senhor estava questionando exatamente a origem inicial das crenças das pessoas, inclusive nas crenças da ciência. Eu queria perguntar para o senhor é terraplanista e qual que o senhor vê, se o senhor vê algum tipo de exagero nesse cientificismo moderno? E você acha que eu sei o formato da Terra? Eu afirmo categoricamente. A Terra é chata. Ninguém sabe a porra do formato da Terra. Ninguém sabe. Então você tem que investigar. Então os caras sugerem uma hipótese, sugerem a outra e vai tendo confronto da hipótese. E como dizia Santo Tomás de Aquino, na verdade é filha do tempo. Isso quer dizer que dentro de apenas 2 ou 3 séculos nós teremos a resposta a essa pergunta. Mas o Galileu, o Copérnico já não provaram isso, professor? Não? Puta que pariu, puta merda. Não provaram bosta nenhuma. Até hoje, veja, o negócio do modelo geocêntrico, heliocêntrico, até hoje está em discussão. Né? Leia o livro do Robert Sungenis, Galileu was wrong. Né? Olha, é um livro de quase 1000 páginas, quer dizer, uma argumentação científica arrasadora em favor do geocentrismo. Né? Então, eu não sei se eu vou resolver essa questão. É que nem os caras perguntaram para mim, você acha que o mandato do Papa é legítimo? Eu digo, se a igreja depender de mim para resolver essa questão, ela está fodida, pô. Porque eu não sei. Agora, os outros caras que estão falando também não sabem. Só que eu, quando não sei o negócio, eu aceito uma hipótese, aceito a outra e digo, olha, não tem solução, vamos ter que esperar. E o negócio terraplanismo é a mesma coisa. Eu pensei, aparece esse cidadão, esse Jay Nolan, que tira essas fotografias infravermelho, assim, a 10 mil quilômetros de distância, você só vê o território plano. O que eu vou responder a isso? Você tem resposta? Ninguém tem, eu também não tenho. Isso quer dizer que a Terra é inteirinha plana? Fala, não, mas aquele pedaço que ele filmou é plano. E o resto como é que é? Não sei, porra. Mas no Brasil, ninguém tem o direito de não saber alguma coisa. Todo mundo tem de ter opinião definitiva sobre alguma coisa e sair peidando opinião definitiva, com ar de certeza maravilhoso, né? Porra, é incrível, Professor, qual que é a importância, volto a dizer, de uma alta cultura, de uma grande arte para a formação de uma nação? Por quê? Por que cargas d'água o Brasil perdeu isso? Hoje parece que aparentemente a gente não tem grandes escritores, a gente não tem grandes artistas. E qual que é a importância também de uma arte popular ou popularesca? O senhor curte, já falou que curtiu Mamonas Assassinas, curte Beethoven, o senhor curte uma Anitta também. E a formação, a importância de uma alta cultura para a formação de uma nação brasileira?
O Mamonas Assassinas, eu tomei conhecimento deles do dia que eles morreram, que a minha filha Leila veio me acordar chorando. Pai, os Mamonas Assassinas morreram. Mamonas Assassinas. Ela me falou, eu saí para comprar um disquinho com ela, toquei, achei maravilhoso aquilo. Negócio de rolar da risada, muito inventivo, é bom pra caramba, né? Agora, ver os moralistas não gostam, evidentemente, né? O Brasil está cheio de moralista idiota também. Professor, ainda falando sobre arte e cultura, a gente sabe realmente que a Secretaria de Cultura, antes capitaneada pelo Alvim, antes capitaneada pela esquerda nos governos da Dilma, do Michel Temer, sempre privilegiaram obras de esquerda. Eu queria insistir na pergunta. A arte não é exatamente o momento de se libertar de prisões ideológicas de direita e de esquerda e mais. Por exemplo, o governo Dilma financiou um filme sobre o terrorista assassino Marighella, dizendo inclusive que ele era preto, que ele era branco, ou seja, amplamente mentiroso. Mas quando o Bolsonaro também não fala que o general Ustra também era um homem bom, ele não está também reescrevendo a história como a esquerda faz, ou não? Peraí. Os caras acusam o general Ustra de ser torturador. Sim. Ele não tem o direito de dizer não sou. Quer dizer, você defender o direito que o cara tem de se defender é você fazer apologia da tortura? Quer dizer, por exemplo, se um sujeito é acusado de ter roubado um banco, ele diz, não roubei. Você defende o direito dele se defender. Você está fazendo apologia do roubo de banco? Sim. A mídia brasileira inteira faz isso. Agora, deixa o general Ustra se defender, cara. Se ele diz que não foi, então significa o seguinte, a questão ainda está em discussão, porque ele não foi condenado como torturador. Isso é importantíssimo. Ele foi condenado como diretor de um órgão onde houve tortura. Ninguém diz que ele foi o culpado da tortura. Ele teve uma condenação civil, nunca a condenação criminal. Então a mídia inteira mente, é empulhação. Quer dizer, você é condenado a pagar uma indenização por quê? Alguém na sua repartição fez alguma bosta lá. Você não é o culpado, você não é o autor do crime, você é responsável. Então você paga a indenização. Isso não o torna culpado de nada. Ou seja, até hoje não está provado que o Ustra é torturador ou que ele não é. Está em discussão, isso aí no Brasil é proibido discutir, pô. Sim, mas a esquerda fala a mesma coisa do Marighella. Ele era um herói lutando contra o sistema opressor, quando todo mundo sabe que ele era um assassino, frio, calculista. Esse tipo de... Esse paralelo não pode ser feito? Não, porque o Marighella jamais disse, não sou guerrilheiro. Ele dizia que era. Ao contrário, ele assumia, sou guerrilheiro, matei, tem que matar. É muito diferente do Ustra que diz, não matei ninguém. Não há um paralelo, é exatamente o oposto. Então, o Marighella se orgulha dos seus crimes. E o Marighella, na verdade, Marighella era um bunda, rapaz. No dia em que se divulgou o discurso do Khrushchev contando os crimes do Stalin, o Marighella teve crise de nervos, teve que ser internado. É um fracote, rapaz. É um bunda, sempre foi. Não era má pessoa, não. Eu conheci o Paulo Mercadante, que é meu amigo, foi o melhor amigo dele. Ele disse, não, o Marighella nunca foi uma pessoa. Mas dizer que era um homem valente, não. Se não tem coragem moral, não tem coragem física, pô. Mandar matar os outros, não é coragem nenhuma. Professor, a gente vê um documentário escandalosamente mentiroso, como o da Petra Costa, alterando a história nacional para enaltecer um partido que foi o artífice do maior esquema de corrupção da história da humanidade. A gente vê o Lula ganhar título de cidadão honorário de Paris, ser recebido pelo Papa com pompa e circunstância para atacar os pecados dos outros. Isso tudo é sintoma de um globalismo? Como é que você reage a esse tipo de mentira em escala global? O que é esse tipo de mentira em escala global? O país que elege presidente o estuprador de cabrita espera acontecer o quê? O sujeito é obviamente um doente mental. Se ele tem relação sexual com a cabrita, ele não é bom da cabeça, pô. Você não pode botar um cara desse na Câmara de Vereadores de Catolé do Rocha. Quando você põe isso na presidência, depois acontece essa merda toda. Ele roubou não sei quantos trilhões. Você esperava que ele fizesse o quê? Ele foi eleito para isto. O Lula não foi eleito para implantar o socialismo no Brasil, mas ao contrário, para tirar dinheiro do capitalismo brasileiro, para salvar o movimento comunista no resto da América Latina, que é exatamente o que ele fez. Os caras dizem isso. Veja, o pessoal das Farc mandou, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, o pessoal das Farc mandou uma mensagem para o Lula dizendo, você salvou o comunismo no continente. Salvou mesmo com o dinheiro brasileiro, porra. Essa era a função dele, não foi implantar socialismo, coisa nenhuma. Se implantar socialismo, o Brasil também estaria falido já naquela época. Então tinha que fazer progredir um pouco o capitalismo para dar dinheiro para os caras das pontas. Foi o que ele fez.
Os comunistas deviam fazer uma estátua para o Lula. Ele foi o maior líder comunista que houve no continente latino-americano. O Fidel Castro, perto dele, é um bundinha. O Fidel Castro fez comunismo num negocinho desse tamanho. Ele salvou o comunismo no continente inteiro. O Fidel Castro tinha que chupar a pica dele, pô. Mas a questão que eu coloco para o senhor é de uma narrativa global ou globalista que encampa um tipo de mentira transnacional. A gente vê o documentário da Petra Costa, que eu já citei aqui, falando para 170 países, através da Netflix, que o PT foi mais uma vítima de um sistema muito maior do que ele, de corrupção. A gente vê o Papa recebendo, a gente vê o Lula ganhando no exterior prêmios absolutos. O que explica essa assimilação no mundo, no exterior, a bandidos? Eu vou lhe dizer uma coisa. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. O orçamento da KGB é tão grande que o próprio Congresso soviético não sabia qual era o tamanho do orçamento da KGB. A KGB faz o que quer. Você vê, aqui no Brasil, até hoje o pessoal fala, os americanos interferiram no golpe de 64 e não dão o nome de um único agente da CIA lotado no Brasil na época. Veja, daí aparece o livro do Mauro Abranches, dando o nome de 3.000 agentes da KGB que estavam no governo. E até hoje todo mundo faz de conta que não tinha KGB nenhum. O poder desta coisa é descomunal. Por exemplo, a KGB dominou o cinema americano a partir dos anos 40, através da escola de roteiristas chefiada por John Howard Lawson, que ensinava aos caras como é que se faz. Não faça filme comunista, você faz um filme normal e tem uma mensagenzinha comunista no meio. Todo filme americano, desde a época, tem isso. Todo. A longo prazo, essas mudanças culturais, os efeitos delas são imperceptíveis no primeiro momento e só se tornam notáveis ao fim de décadas. Como, por exemplo, se você dissesse nos anos 50, 60, olha, daqui meio século será possível criminalizar o cristianismo no Ocidente, exatamente como criminalizaram na União Soviética. Todo mundo ia dizer, não, é mentira. Mas hoje, por toda parte, o cristianismo é criminalizado. Você está entendendo? Como é que foi isso? Foi a mudança cultural profunda que vai preparando o terreno para isso. É uma operação muito lenta e muito sutil. Isso foi coordenado pela KGB mesmo. A documentação sobre isso é imensa. Leia os livros do Christopher Andrew, o grande historiador inglês, já tem 2 livros a esse respeito. Você vai ver a amplitude da ação da KGB no continente. Né? Leia o livro da Diana West, American Betrayal. Você vai ver que no governo russo, falar de infiltração da KGB é eufemismo, porque não era infiltração, aquela era ocupação. Mas, por professor... exemplo, quando formaram a CIA nasce do antigo OSS, Organização de Serviços Secretos, formado durante a guerra. Durante a guerra, a União Soviética era aliada dos Estados Unidos, então não se fiscalizava a entrada de comunistas. Quando formaram a CIA, era a antiga OSS, estava cheio de comunistas lá. Quer dizer, a CIA estava lá para favorecer a União Soviética, por exemplo. A ajuda que os Estados Unidos deram para a União Soviética é um negócio descomunal. Se você pegar tudo que eles deram para todos os países aliados da Europa, não dá 1/10 do que deram para a União Soviética, que nunca devolveu um tostão. Perfeito, professor. Foi a mãe da União Soviética. Mas o senhor ainda acha que a KGB é atuante de maneira incisiva? O senhor não acha que existe um esquema, como o senhor mesmo diz, globalista, financiado por metacapitalistas, que inclui um tipo, que incidem num tipo de ideologia pseudo-humanista ou criptocomunista? Como é que atuam essas forças secretas que impõem esse tipo de mentira global em escala mundial? Eu já expliquei isso no meu debate com o professor Dugin, onde eu disse que existem 3 grandes esquemas globalistas. Primeiro, você tem o esquema ocidental, que é o pessoal de Davos, né, todas essas fundações que eu tenho falado, George Soros, o pessoal da Microsoft, toda essa gente aí. Em segundo, você tem o esquema russo-chinês, que é do antigo Partido Comunista. Em terceiro, você tem o esquema islâmico, que também, os 3 são mundiais. A relação entre eles é enormemente ambígua, porque às vezes eles se aliam, às vezes se combatem, às vezes falam bem, às vezes falam mal, mas é o globalismo em última análise, tá certo? Então, por exemplo, se você pegar esse esquema russo-chinês, outro dia mesmo estava a Rússia tentando dominar o esquema de Davos. Quer dizer, ela se infiltra no esquema ocidental e começa a dominá-lo. Quer dizer, o esquema que era inimigo ou concorrente, de repente se torna o esquema dela. Isso aí muda toda semana, meu filho. Eu não posso
dizer, está assim ou está assado. A gente, quando recebe as informações, já com algum atraso. Você acaba entendendo o que aconteceu, mas acaba entendendo com atraso. Tá certo? Então, esse esquema globalista, ele no fundo, ele é o mesmo. Tá entendendo? Mas ele tem essas 3 nuances. Né? Perfeito. Professor, pergunta direta. Qual é a sua influência direta no governo Bolsonaro? Nenhuma. Mas e os seus alunos lá, professor? Escuta, o que eu disse para os meus alunos no começo do governo? Saiam do governo. Foi isso que eu disse. Muitos saíram, 2 ou 3 ficaram. Sabe quando eles me perguntam o que fazer? Nunca. Eles fazem a coisa do jeito da cabeça deles. Agora, o pessoal da mídia imagina o seguinte, que isso aqui é um grupo político, que eu estou louco para infiltrar meus alunos no governo e dominar o governo por dentro. Isto é fantasia. Por quê? Porque cada jornalista desse país, ele quer ser o guru de um governo. Como ele não é, ele imagina que eu sou e fica com inveja de mim. Estão invejando uma coisa que eu não tenho. Não quero ter. E se alguém me der, eu mando enfiar no cu. Eu não quero isso, porra. Eu estou criando a futura cultura brasileira, futura alta cultura desse país. É isso que eu estou fazendo. Eu estou salvando a alta cultura desse país contra esses filhos das putas da universidade, todos eles. Universidade, mídia, etc. Isso eu estou fazendo, está funcionando e vai funcionar cada vez mais. Agora, quem está no governo dele, o cara está no governo porque ele acha que ele precisa de emprego público, o problema é dele. Não tem nada a ver com isso. Agora, eu não quero emprego público para mim. Veja, o Bolsonaro não me ofereceu 2 ministérios, eu aceitei. Falei, mas tá doido que eu vou aceitar isso. Né? Isso aí, ser ministro de qualquer coisa, para mim seria um inferno. Né? E os meus alunos eu aconselhei que saíssem. Os mais espertos saíram, os que ficaram foi porque precisavam do emprego. Vou fazer o quê? O senhor demitiria alguém do ministério hoje? O senhor demitiria alguém do ministério hoje? Todo mundo. Perfeito, professor. Professor, uma pergunta de cunho mais psicanalítico. Muitos dos que hoje erguem homenagem a Lula, ao PT, à esquerda, vendo tudo que aconteceu, o PT e Lula como artífices do maior esquema de corrupção da história da humanidade já registrado, um desastre, um fiasco absoluto. A gente vê Chico Buarque, Caetano Veloso, esses artistas, né, de média cultura, choramingando, atacando o Sérgio Moro, que é um herói nacional, que pela primeira vez colocou na cadeia corruptos de colarinho. O senhor não faz uma leitura psicanalítica dessas pessoas no seguinte sentido: o senhor não acha que depois de 60, 70, 80 anos, que é a idade dessas pessoas que eu citei aqui, admitir que passou toda uma vida dedicada ao equívoco é um fardo muito grande? Segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, dá para se arrepender no final da vida? Dá, né? Enfim. Espero que dê no último instante, porque ainda eles vão se arrepender. Agora, filho da puta, quando fica velho, vira um velho filho da puta. Ele não se regenera. A velhice não melhora ninguém. Eu, pelo menos, não. Eu só estou pior. Né? Então, agora, esse pessoal pensa o seguinte: eles retratam os anos 60 como fosse a luta de uma ditadura militar contra um grupinho de heróicos combatentes pela liberdade. Olha, esses combatentes pela liberdade eram os agentes locais de uma organização global imensamente mais poderosa do que o governo brasileiro e mais de 200 governos. O movimento comunista é mais poderoso que todos os países da América Latina. E esses caras trabalharam para isso. E só naquele período, que vamos dizer de 60 até 80, o movimento comunista internacional matou pelo menos 30 milhões de pessoas. Eram esses os caras que o governo militar perseguia. Não era a luta dos homens armados contra os coitadinhos, não. Era a luta de um pequeno governo contra a macro-organização mundial, da qual todos esses camaradas servem até hoje. E quanto mais crime eles têm na consciência, mais ficam se fazendo de bonzinho. Qual é a necessidade de se auto-beatificar, de se fazer de heróizinho? É justamente porque eles não se aguentam a si mesmos. Eles sabem que são criminosos. Por exemplo, todos os brasileiros que foram exilados em Cuba, todos eles viraram agentes do Serviço Secreto Militar cubano. Quantos cubanos eles mataram a serviço do Fidel Castro? Ninguém investiga isso, né? Professor, perfeito. Diga. Grande parte dos próprios jornalistas e formadores de opinião, conservadores ou liberais, eu não vou citar nomes aqui, porque uns, inclusive, são amigos do senhor, que eram antipetistas, hoje se voltam de maneira muito dura, inclusive, contra o governo Bolsonaro. E é um pouco meio incompreensível, que o governo apresenta realmente bons números da esfera econômica e parece que eles têm uma antipatia
do jeito popularesco que eles consideram o Bolsonaro. O senhor acha que depois da derrocada do PT e da esquerda brasileira, o senhor não acha que eles de alguma forma se sentem menosprezados por não terem feito parte da construção de um novo poder que seria encarnado, por exemplo, num PSDB? Claro, cada um deles queria um carguinho, porra. E o Bolsonaro, malvado, não deu para eles. Deu para uns caras que ninguém conhecia, que não eram nem políticos. Ele foi buscar, sei lá, na empresa privada, na universidade, né? E não deu nada para os caras dos partidos políticos. Eles nunca vão perdoar. Você acha que eles fizeram alguma coisa por patriotismo, né? Não, eles queriam vantagem, queriam subir no governo, porra. Querem mandar, querem... Eles acham natural que a democracia pertence a eles, não ao povo. Isso para eles é um pensamento natural. O povo que vem dar palpite aqui no nosso negócio, nós somos a democracia, né? Agora, que democracia existe onde as instituições não representam o povo que as criou e que elegeu seus representantes? Isso não é democracia, isso é definição de uma ditadura. E é o que nós temos. Nós temos uma ditadura há mais de meio século, onde o povo não tem chance, onde as opiniões que não são as da elite não têm espaço, não pode se manifestar, não pode nem falar, nem dentro de uma escola você pode falar aqui. Está 100% proibido. Quer dizer, é um regime de opressão soviética que vigora em todas as escolas. Agora, o pessoal da direita é bobo. Falar, tem doutrinação. Fala, para que doutrinação, rapaz? Se você tapou a boca do outro que ele não pode falar nada, por que você precisa doutriná-lo? Acabar aderindo à única ideia que existe. E pior, os caras faziam isso e ainda falavam mal do discurso único, quando o único discurso único era o deles. Perfeito. Professor, durante muito tempo, eu acho que o senhor vai concordar com isso, a mídia e a classe artística e os intelectuais brasileiros falaram pelo povo. Às vezes com clichês marxistas, diziam ser os porta-vozes da população. Hoje, com as redes sociais, de alguma forma, as pessoas falam por si mesmas. E eu vejo muitos jornalistas intelectuais assustados pela voz popular, que eles acham que são robôs, que é gabinete do ódio. O senhor acha que tem uma crise na inteligência nacional exatamente por perceber que a voz deles não tem nada a ver com a vontade popular? Eu que estou coordenando todos os bolsonaristas para eles falarem mal dos caras, né? Não é isso? É o gabinete do ódio que tem aqui, está instalado em Richmond, na Virgínia, e eu coordeno toda essa bosta. Isso tudo é louco, porra. Eu nunca falo com ninguém. O presidente eu falei, acho que 4 vezes, por telefone, durante 1 minuto. Isso foi tudo, né? O filho dele, Eduardo, esteve aqui 2 vezes, conversei uns 10 minutos com ele. Isso foi tudo, porra. Eu não estou orientando ninguém. Oriento os meus alunos na aquisição da cultura, na formação da nova camada intelectual brasileira, e estou tendo sucesso nisso. Esse pessoal da política não orienta ninguém. O senhor acha que esses intelectuais, eu volto à pergunta de maneira mais clara, ao perceberem que a voz popular, que eles achavam que eram ventrílocos, quando eles percebem que essa voz popular não é a deles e se contrapõe a deles, entram de alguma forma em crise? O ódio deles, o ódio que eles sentem nisso é imensurável, imensurável, porque eles achavam que eles eram o Brasil, eles eram a alma do Brasil. Você vê, na última aula que eu dei, eu estava analisando a letra daquela canção Como Nossos Pais, a canção do Belchior, que era cantada pela Elis Regina. Eu conheci o Belchior naquela época, e ali, pela letra, você vê que é a voz daquele grupinho de esquerda que se considera a alma do Brasil. Os outros, não interessa para eles. É uma conversa assim, uma pequena elite que lambe o seu próprio ego o tempo todo, né? Se você pegar toda a chamada arte popular brasileira, é tudo isto do começo ao fim. Eles desprezam os outros, eles não têm o menor respeito por ninguém, só por eles mesmos. Eles se acham, assim, o beautiful people mesmo, né? E o mais curioso é o seguinte, a grande arte brasileira sempre foi relegada ao segundo plano. O senhor, através do senhor, eu conheci gente como Alberto da Cunha Mello, Bruno Tolentino. O que fez com que o foco de uma grande arte que deveria ser lida por todos se desviasse para figuras que são eventualmente talentosas, mas não chegam aos pés desses que eu citei, como Chico Buarque, Caetano Veloso? O que aconteceu, essa mudança de eixo da cultura brasileira, de uma alta cultura para uma cultura mais ou menos? Porque o grande artista, bicho, um Alberto da Cunha Mello, Bruno Tolentino, né? um Gustavo Corsão, um Graciliano Ramos, eles trabalham por si mesmos, eles trabalham na sua solidão, eles sentam na mesa e escrevem, porra. Agora esse pessoal todo trabalha
em organização, estão todos organizados. Então, um círculo de interproteção. E é isso que funhanha com tudo. Pode usar o verbo funhanhar, que a Dilma gostava tanto, né? É isso que destrói tudo, pô. Então, eles destruíram a alta cultura no Brasil. Porque se tinha um cara de talento, vinha 200 sem talento do outro lugar, ocupava todos os espaços, não deixava o cara falar. Foi isso que eles fizeram, porra. Né? Então, agora, você só vê, tipo, Chico Buarque e Caetano Veloso, pessoal, de uma mediocridade, assim, indescritível, porra. E o senhor percebe, então, que sem uma alta cultura, sem uma grande arte, não há nenhum tipo de nação que possa sobreviver? Mesmo na música popular, o que era a música popular brasileira 50 anos atrás? Era o Dorival Caymmi e Ari Barroso, porra. Caras de altíssimo nível. De repente vem esses bosta que não sabem nem escrever, porra. Começa a dar palpite e viram filósofos, né? Não pode acontecer nada no mundo, né? Sei lá, matar uma raposa no Ártico. Tem que saber a opinião do Caetano Veloso. Pô, não é possível, né? Olavo, para terminar, você passa uma enorme imagem de autoconfiança. Você duvida de si mesmo? Claro, o tempo todo. Mas é óbvio. Só que é o seguinte, o que eu estou falando, eu já examinei. Você vê aqui, você não me verá antes dos 43, 44 anos, dando palpite sobre o assunto público. Eu fiquei quietinho no meu canto, examinando tudo, pensando muito antes de falar. É gozado que no Brasil os caras imaginam o seguinte, que quando eles vêm com uma objeção, eles acham que eu nunca pensei naquela objeção. Né? Outro dia veio um sujeito dizer, você não sabe nada, você tinha que ler As Veias Abertas da América Latina. Eu li As Veias Abertas da América Latina quando eu tinha 17 anos, porra, já pensei essa bosta toda. Né? Quer dizer, tudo que esse pessoal da esquerda disse é o que eu já pensei. Eu uso muito a frase do Goethe, contra nós nada somos mais severos do que contra aqueles erros que nós abandonamos. Esses erros todos já foram meus. Olavo. Então, eu mudei de ideia me examinando e me criticando. Perfeito. Olavo, pouca gente sabe, aliás, algumas pessoas sabem que o senhor já foi de esquerda. O que aconteceu para essa mudança radical de paradigma, para o senhor se tornar um homem conservador, um homem de direita? E a segunda pergunta para encerrar, o senhor acha legítimo a existência de uma esquerda no Brasil? Ué, esquerda e direita tem que existir em tudo quanto é lugar. Mas tem que haver dentro de um quadro onde ambas aceitam as regras do jogo. Agora, no Brasil, a esquerda não aceita a regra do jogo, a única regra é dela. E quando o outro reclama alguma coisa, eles já o acusam de estar querendo destruir tudo. Não vê esse cara dizer, esse João César, que não o objetivo da guerra cultural bolsonarista é destruir toda a oposição. Eu falei, me mostre um que eles tenham destruído. Me mostre um cuja voz eles tenham tapado, não tapar ninguém. Não impediram ninguém de dizer nada. E não impede esse cara de dizer o que ele quer. Agora, vocês impediram todo mundo. Vocês taparam a voz da direita durante 50 anos, em tudo quanto é universidade, em tudo quanto é jornal, tudo quanto é revista, tudo quanto é estação de rádio. Criaram, vamos dizer, um sistema de censura e de controle social monstruoso. E agora, quando vê isso ser ameaçado, agora querem se fazer de vítimas. Né? Isso é a mesma coisa que o Lula dizer que as cabritas estupraram ele, pô. Queridíssimo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um prazer, foi uma honra gigantesca. Agradeço a todo mundo que prestigiou essa entrevista absolutamente especial com o professor, filósofo e grande pensador Olavo de Carvalho. Um abraço a todos.